Meus queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Muito bem, nesses últimos 2 vídeos que eu publiquei, eu tenho falado muito sobre essa questão da perda da salvação, que é um entendimento errôneo, né, acerca de Evangelho. O Evangelho é eterno. A vida que Deus nos concede por meio de Jesus Cristo, através da obra de regeneração do Espírito Santo, também é eterna, né? Não é uma vida provisória. Não é um evangelho provisório. Então, eu estou procurando expressar aqui para vocês os fundamentos da vida eterna, da salvação eterna, que Deus nos dá graciosamente por meio de Jesus e da obra do Espírito Santo. Existe um fundamento para isso. Se a salvação começasse com o homem, se ela se iniciasse com o homem, eu poderia aceitar a ideia de uma possível perda de salvação por parte do homem. Afinal de contas, ela começaria pelo homem, a obra de salvação. Então eu vou mostrar para vocês aqui as razões pelas quais a Bíblia nos diz, de forma clara e inequívoca, que a salvação não começa por nós. E por que que ela não começa por nós? Vou mostrar para vocês aqui os fundamentos. Eu vou procurar ser sintético, né? Eu vou procurar evitar ser prolixo, tá bom? Então eu começo lendo Apocalipse capítulo 7, verso 10, que diz assim, olha: "E clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação." Veja, a salvação pertence a quem? A Deus e ao Cordeiro. A Deus e ao Cordeiro. Isso é claro, isso aqui fica claro, certo? No capítulo 19, verso 1, está dito o seguinte: "Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo, Aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus." Naquele versículo anterior, o Espírito Santo não é citado. Nesse versículo, o próprio Jesus, o próprio Cordeiro, não é citado, né, como sendo aquele responsável pela salvação. Bom, independentemente dos motivos da não citação no primeiro texto do Espírito Santo e da não citação do Cordeiro no segundo texto que nós lemos, a salvação, em suma, ela pertence a Deus. E quando o Apocalipse fala de Deus como um todo, ele está falando da trindade, da triunidade. Deus é trino. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É uma triunidade, né? É a união, um laço indissolúvel entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, coisa que não é aceita pelos antitrinitários e pelos unitaristas, que não aceitam a personalidade do Espírito e também a divindade de Jesus. Muito bem. A salvação pertence a Deus, em última instância. Pertence a Deus. A salvação não é um negócio humano. É por isso que Paulo, aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz assim, olha só: "Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Quem foi que começou a boa obra em nós? Veja, começou a boa obra em nós. Não podia ser outro senão Deus, por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo. Sem trindade não há salvação. Sem trindade não há salvação. O Pai envia tanto o Filho quanto o Espírito. O Espírito é tanto de Deus o Pai quanto de Jesus Cristo o Filho. E quem é que inicia a boa obra? É a divindade triúnica. Eu estou utilizando-me de um termo aqui um pouco estranho, né? Mas é para poder tentar colocar a questão da triunidade divina sob ênfase.
Estou bem certo de que aquele que começou boa obra em vós. Então, aquele que começa a boa obra em nós, não sou eu nem você. É Deus, o próprio Deus, o Deus triuno. Ele começa a boa obra em nós. Só que ele não só começa a obra em nós, ele vai processando essa obra até a sua conclusão, porque o texto diz: aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus subiu para o Pai, mas deixou aqui outro Consolador, Alon Paracleton, outro Consolador, outro advogado, outra pessoa. E é essa pessoa que processa em nós o novo nascimento. É ela que processa em nós o novo nascimento. E é ela que está conosco em condição permanente, de modo definitivo. Jesus disse isso lá em João 14, a partir do verso 16. Ele estará para sempre com vocês. Então, agora, por conta disso, por conta da obra da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, existe uma união espiritual, mística, entre eu e o meu Deus triuno, entre você e o seu Deus triuno. A boa obra quem começou foi Deus. E quem vai terminá-la é o mesmo Deus. Então, que boa obra é esta a qual Paulo se refere, senão a salvação, a redenção? Ela não começa com você, não começa em você. É a Bíblia que está falando, não sou eu, não é Calvino, não é ninguém mais, não é Agostinho, não é Tomás de Aquino, não é nenhum teólogo calvinista. É a Bíblia que está falando que a boa obra começa fora de você, começa em Deus. E aquele que começa, ele está prometendo que termina. Por isso que Apocalipse diz que, em última instância, a salvação pertence a Deus. A salvação não é um negócio humano. Jesus já deixou bem claro isso quando ele responde à pergunta dos discípulos. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 25 e 26. Logo depois de se encontrar com o jovem rico, né, e deixá-lo triste por conta daquilo que Jesus propôs a ele, o jovem rico abandona a conversa com Jesus de modo tristonho, né, acabrunhado, né, se sentindo aí deslocado. Jesus emite aquela frase: olha, em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Quando Jesus disse isso, é verdade te digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, os discípulos ficam espantados. Como assim, Jesus? Né? Se é assim, se for assim, quem pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Olha a pergunta dos discípulos. Quem pode ser salvo? E a resposta de Jesus, verso 26. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos, isto é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Para os seres humanos, isto é impossível. O que é impossível para o ser humano? Salvar-se a si mesmo. Salvar-se a si mesmo. Salvação é obra exclusiva de Deus. Não é essa história de sinergia, ou seja, eu tenho que trabalhar em cooperação com Deus para que eu seja salvo, para que eu possa também, pelo menos por 50%, merecer a salvação, por conta daquilo que eu possa fazer. Não existe essa ideia na Bíblia de salvação sinergística. Salvação, como diz Apocalipse, é um negócio de Deus. A boa obra, quem começa e termina, é o próprio Deus. Ela não começa com você, não é você que começa. A Bíblia está deixando claro. A boa obra, quem começa a boa obra em você? Deus. Por meio de quem mesmo? Por meio do Espírito Santo. Por isso é que Jesus, diante da pergunta, quem pode ser salvo, ele vai dizer enfaticamente, isso é impossível para o ser humano. Impossível. Por que é impossível? Por que é impossível? Eu vou ser bem sintético aqui agora. Romanos capítulo 3. Para responder essa pergunta do porquê que é impossível o ser humano ser salvo. Romanos capítulo 3, versos 10, 11 e 12 diz assim, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Veja, Paulo está falando das pessoas que vêm a esse mundo de modo natural, como vontade do pai e da mãe. Não há justo. A pessoa que chega ao mundo, aquele bebezinho que chega ao mundo, aparentando inocência, neutralidade e indiferença,
ele já vem como injusto. Por conta do que mesmo, se ele não fez nada? Por causa do pecado de Adão. Por causa do pecado de Adão. Uma das consequências gravíssimas do pecado de Adão foi condenar toda a raça humana à morte eterna. Então, não há um justo nenhum sequer. Verso 11. Não há quem entenda. Veja, naturalmente, ninguém entende a proposta do Evangelho. Ninguém entende as coisas relativas ao Evangelho. Por que ninguém entende as coisas relativas ao Evangelho? Rapidamente eu recorro a Paulo. Rapidamente. Abro um parênteses aqui para depois terminar a leitura de Romanos 3. E leio o verso 14 de 1 aos Coríntios, capítulo 2. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então é por isso que Paulo diz aqui, não há quem entenda, porque naturalmente ninguém entende o que é o Evangelho. Não há quem entenda, ninguém pode entender o que é Evangelho, o que é redenção, quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo. Não há quem busque a Deus, veja, não há quem busque a Deus. Por isso que a boa obra tem que ser começada por Deus e não por você mesmo, você não busca a Deus. Naturalmente falando, você não tem o desejo de buscar a Deus. Verso 12, todos se desviaram. É um todos absoluto com relação à população inteira da terra. Desde os primeiros até nós, os últimos, que estamos vivos. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Veja, toda a raça humana inútil, desviada. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí ele vai continuando na descrição daquilo que um ser humano natural é e faz. Não tem nada de bom nessa história. Então veja, Paulo está dizendo, todos se desviaram. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. E aí ele diz aqui no versículo 23, no mesmo capítulo 3, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ora, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 vai dizer Paulo. Se todos pecaram, e esse todos é um todos absoluto, ou seja, todo ser humano, toda a humanidade pecou, toda a humanidade se desviou, quem merece morrer? Toda a humanidade. E Paulo está dizendo, eu vou ler só um versículo, Romanos 5, 18, diz assim, portanto, assim como por uma só ofensa, a ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Veio o juízo sobre todos os seres humanos, de forma absoluta, para condenação. Por causa de qual pecado? Por causa do pecado de Adão. Vocês estão vendo por que a salvação tem que ser um negócio de Deus? Não pode ser um negócio seu? Não adianta você chegar para o juiz agora e dizer assim, Senhor, eu estou arrependido dos meus pecados, e a partir de agora eu vou guardar a tua lei para merecer a tua salvação. O juiz vai rir na sua cara. Não, meu filho, você não está entendendo. Já era. Você é pecador. Você está condenado. Não há como eu reverter a sua condenação. É justo que você pague a penalidade do seu pecado. É justo. Você está condenado e não há como eu reverter essa condenação. Por conta desse suposto arrependimento seu e dessa sua promessa de, a partir de agora, guardar a lei. É ridículo você se colocar diante de Deus desse modo. É ridículo. Aí alguém poderia argumentar o seguinte, não, mas eu faço isso depois de ter aceito Jesus como meu Salvador e Senhor. Eu faço depois de ter aceito Jesus. O interessante é que o próprio Paulo, para matar essa coisa aí de eu aceito Jesus, né? O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que sem o Espírito Santo, ninguém pode dizer acerca de Jesus que ele é Senhor, Senhor de sua vida. Ou seja, o próprio Espírito Santo é ele que vai produzir a convicção santa no coração da pessoa de que ele é filho e filha de Deus. Sem o Espírito Santo,
não há como a pessoa se convencer de que ela é filha de Deus. Eu estou procurando aqui aquele trecho de Coríntios onde Paulo fala dos dons do Espírito Santo. Capítulo 12 de 1 aos Coríntios, é quando Paulo diz aqui no verso 3: por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, excomunga Jesus, né? Amaldiçoa Jesus. Não, se ele é inspirado pelo Espírito Santo, ele jamais amaldiçoará Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Veja, se a pessoa sem o Espírito Santo não pode nem afirmar o senhorio de Jesus sobre si, quanto mais salvar-se. Vocês estão entendendo? Então, Paulo, aqui em Romanos capítulo 9, ele vai arrematar essa questão do porquê que Deus tem que usar de sua prerrogativa de escolher uns e não todos. Porque é sobre isso que Paulo fala aqui em Romanos, em seu livro todo, especialmente nos capítulos 9, 10 e 11. Por que Deus tem que escolher? E por que ele escolhe uns e não escolhe todos? Eu já mostrei os fundamentos para vocês. Todos estão condenados. Todos estávamos condenados. Deus nunca teve obrigação, depois do pecado de Adão, de salvar absolutamente ninguém. 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 Então essa coisa de dizer, como disse aquele pastor no debate do sábado, não, Deus tem que dar oportunidade para todos, porque isso é justo. Onde é que está? Onde é que está esta afirmação e de onde ela pode ser tirada? De que Deus tem que dar oportunidade a todo ser humano da face da terra, porque senão isso não seria justo. Pelo contrário, nós estamos mostrando que toda a humanidade estava condenada, perdida. Então por que Deus tem que dar oportunidade de salvação a todos? E aqui, em Romanos capítulo 9, Paulo até o versículo 5, ele expressa sua profunda tristeza e angústia por saber que Israel, o povo de Israel, né, está amaldiçoado, separado de Cristo, está perdido. Aí ele pergunta, isso significa que as promessas de Deus quanto a Israel falharam? Ele diz aqui no verso 6, não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então ele vai poder explicar aqui agora, se Israel está amaldiçoada enquanto povo, enquanto nação, está amaldiçoada, separada de Cristo e perdida, então significa que as promessas de Deus quanto a Israel falharam, porque quem escolheu Israel para ser seu povo próprio? Deus. Deus escolheu Israel. Isso está lá em Deuteronômio, capítulos 4, capítulo 7, capítulo 10, capítulo 14, se não me falha a memória. Está tudo lá. Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo próprio sobre a terra. E aí agora Paulo está dizendo que Israel está amaldiçoado, está separado de Cristo, está perdido. E Paulo se sente profundamente angustiado e triste por conta disso. Ainda expressa uma ideia expressada por Moisés lá no passado. Olha, eu queria dar a minha própria vida se isso significar salvação para o meu povo. Então quer dizer que as promessas de Deus contra Israel falharam? Não, porque nem todos de Israel, vai dizer ele, olha, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Verso 7, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Aí ele começa falando sobre a questão de Ismael, né? Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. A questão de Ismael está implícita aqui, não, ele não cita literalmente Ismael, né? Em Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Com 90 e tantos anos de idade, estéril, o útero morto, biologicamente falando. Abraão com 100 anos de idade, né, velho, acabado, derrotado. Física e biologicamente falando, impotente, já. Como é que ele poderia ter um filho? Como? Então, o filho que nasceu de Abraão e Sara, Isaac, é chamado de filho da promessa, e é através de Isaac, o filho da promessa, que Deus vai suscitar agora um povo dentro do povo que ele escolheu antes. Então, o que Paulo está falando aqui é de uma eleição dentro de outra eleição anterior. O povo de Israel foi escolhido como povo de Deus? Foi. Mas falhou.
quebrou a aliança, está amaldiçoado, separado de Cristo. Né? Mas veja, as promessas de Deus falharam? Não, porque Deus já havia, né, projetado um resgate dentre o próprio povo de Israel. Deus não só previu que isto aconteceria, ou seja, a quebra da aliança, a rebeldia de Israel, a desobediência de Israel, como ele antecipadamente já providenciou tudo. É isso que Paulo está tentando dizer aqui. Houve uma eleição dentro de uma outra eleição anterior. E é isso que Paulo está falando aqui. E ele continua dizendo aqui, ó, a partir do verso 10. Isso não aconteceu somente com ela, com Sara, né? Mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. No caso de Ismael e Isaac, Ismael era filho de uma outra mulher, e não de Sara. Então alguém poderia dizer, olha, Deus escolheu Isaac depois de perceber que Ismael não seria justo, Israel não o representaria bem, né? A Agar era uma egípcia, então Deus escolheu Isaac justamente por conta disso. Então, para quebrar esse argumento, agora Paulo se volta para Rebeca, que tem agora 2 filhos de um mesmo pai. De um mesmo pai, Isaac. E esses 2 filhos, Jacó e Esaú. E é isso que Paulo vai estar aqui. Ó. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. A ênfase aqui não é isso, o mais velho será servo do mais moço. A ênfase aqui é sobre a eleição. É sobre a escolha, prerrogativa exclusiva de Deus, livre-arbítrio divino em escolher. A ênfase é sobre isso. Paulo cita Malaquias capítulo 1, versos 1 e 2. Tira daquele contexto onde Jacó e Esaú são citados, tipologicamente representando Israel e Edom. Paulo não está tentando tratar da questão de Israel e Edom como sendo o servo de Israel. Não, porque ele está dizendo que o próprio Israel falhou. Por que ele vai trazer essa questão de Israel se ele mesmo está falando que Israel falhou? Né? Então, a ênfase aqui não é sobre o serviço de Edom para Jacó, a submissão de Edom para Israel, a submissão de Esaú para Jacó. A ênfase aqui não é essa, a ênfase é sobre a escolha. Antes dos gêmeos terem nascido e feito qualquer coisa, Deus já escolheu, olha, os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal. Para que mesmo? Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Veja, é isso que Paulo quer enfatizar, e ele vai, a partir de agora, enfatizar com muita força, com muita veemência, o que mesmo que ele vai enfatizar? A prerrogativa que pertence exclusivamente a Deus de escolher uns em detrimento de outros. É isso que ele vai afirmar aqui agora. Aí ele antecipa a primeira objeção, que é a objeção que pelagianos e arminianos fazem. Inclusive você viu isso no debate que eu participei sábado. O pastor, ele se coloca numa condição de rechaçar esse entendimento que Paulo está querendo passar aqui. Ou seja, qual é o entendimento? De que Deus tem a prerrogativa de escolha. Ele quer que a eleição prevaleça. A sua prerrogativa de eleger, de escolher, prevaleça. É propósito de Deus isso. Ele quer que a eleição prevaleça. E que eleição é essa, se não para a salvação? A gente vai ver isso agora. Mas quando a gente fala isso, que Deus escolhe uns e não escolhe todos, aí vem o pastor e diz, não, Deus tem que dar oportunidade para todos, porque isso é justo. É justo, cara pálida? Então quer dizer que o que Paulo está dizendo aqui seria injustiça? Porque esta é a objeção que Paulo antecipa. Olha aqui no verso 14. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Deus tem essa prerrogativa de aplicar misericórdia em quem ele quer, em quem ele quiser, de aplicar a sua compaixão em quem ele quiser.
E aí no verso 16 está dito: assim, pois isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Veja, não depende do livre-arbítrio de ninguém, de quem quer ou de quem corre. Não depende. Depende de Deus, que só Ele possui misericórdia. E misericórdia para quê? Senão para salvar. Por que Deus aplica a misericórdia? Para quê mesmo? Com que propósito? Aí no verso 17, Paulo diz: pois a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Veja, Deus trouxe Faraó à existência para, através da vida de Faraó, mostrar o poder de Deus. Ele é Deus, todo-poderoso. Ele faz o que ele quer, com quem ele quiser. Faraó não veio à existência para que Deus pudesse lhe dar oportunidade de salvação. Existe um outro personagem que eu poderia elencar aqui para dizer a mesma coisa sobre ele. Judas. Não é o caso da gente tratar da questão de Judas aqui, mas lá na frente, quem sabe eu posso tratar de novo dessa questão. Mostrar para vocês porque Judas não veio à existência para receber uma oportunidade de salvação, mas para cumprir um papel pré-determinado por Deus, para que ele cumprisse as Escrituras Sagradas. Isso significa que tanto Faraó quanto Judas não possuíam uma livre agência? Significa isso? Que tanto Faraó quanto Judas foram tratados como bonequinhos, chipados, marionetezinhas, robozinhos automatizados nas mãos de um Deus caprichoso? Significa tudo isso? Claro que não. Faraó fez tudo o que fez de livre e espontânea vontade. Judas fez tudo o que fez de livre e espontânea vontade. Judas não foi tratado por Deus, nem Faraó foi tratado por Deus como bonequinho, como marionete, como chipado, um ser chipado sem vontade própria. Claro que não. Mas a mente arminiana é tão tacanha, tão pequena. O mesmo pode ser dito da mente semi-arminiana, pelagiana e semi-pelagiana, tão pequena, tão tacanha, tão medíocre, tão infantil em muitos casos, que eles não conseguem equalizar isso. Soberania divina e responsabilidade humana. A Bíblia fala tanto de uma coisa quanto de outra, porque senão ele não poderia julgar ninguém. Senão o juízo não teria razão de ser. E olha, para matar essa charada, não, Deus não escolhe uns em detrimento de outros. Em Daniel 4:35 eu leio: todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu, que são os anjos, e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão nem questionar o que ele faz. Olha, o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Ele faz o que ele quer. O que ele quer. Será que vocês não compreenderam isso ainda? Verso 18 de Romanos 9. Logo Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Deus endurece. Lembram-se de quando Jesus questionou, quando os discípulos questionaram a Jesus do porquê Jesus falava para aquela grande multidão em parábolas? Lembram-se disso? Isso está lá em Mateus capítulo 13. Rapidinho. Vamos ler lá rapidinho para vocês entenderem. Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Mateus 13, verso 10. Perguntaram os discípulos a Jesus. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Não há aqui uma expressão de Deus concedendo ou revelar as revelações do seu evangelho para uns e não concedendo revelar as revelações do seu evangelho para outros? Não há essa expressão aqui? Não há essa ideia bem fixada aqui, bem clara, de modo inequívoco, de modo insofismável? Não há isso aqui? Claro que há. Paulo simplesmente corrobora com Jesus. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer, também endurece a quem ele quer. Endurece pessoas que já estão endurecidas por conta de seu pecado. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos se desviaram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos condenados. Já estão endurecidos
de forma natural. Então o que Deus faz? Deus simplesmente não dá oportunidade de salvação para esses. É desse modo que ele endurece os já endurecidos. Mas você vai me dizer, olha o argumento, mais um argumento humano que Paulo antecipa e objeta. Mas você vai me dizer, porque Deus ainda se queixa, pois quem pode resistir à sua vontade? Esse argumento aqui, ele surge diante disso aqui, ó. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Aí surge alguém, né? Um arminiano, um semi-arminiano, um pelagiano, um semi-pelagiano, um adventista do sétimo dia, e diz o seguinte, então vem cá, por que Deus ainda se queixa por causa desse endurecido aí? Se foi ele que endureceu o cidadão, por que ele está queixando-se contra o cidadão? Pois quem pode resistir à sua vontade? É por vontade de Deus que ele está endurecido, então por que Deus se queixa? Veja, este é um argumento humano, aparentemente cheio de lógica, não é verdade? Cheio de lógica, mas é uma lógica humana. É uma percepção humana de algo que não corresponde com a verdade. E Paulo vai entrar dentro dessa lógica humana e discutir com esse, que elabora essa objeção, que do ponto de vista humano parece ter muita lógica, mas do ponto de vista escriturístico, do ponto de vista daquilo que Paulo está querendo dizer, não tem lógica nenhuma. Tanto é verdade que Paulo, olha como é que Paulo responde a essa objeção. Verso 20. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Quem é você para discutir com Deus? O próprio Daniel, né, sob inspiração do Espírito Santo, disse, olha, Deus, ele lida com os moradores da terra e com os anjos da forma como ele quer. Então quem é você para discutir com Deus? Quem é que pode dizer para Deus, Senhor, isso é injusto, o que o Senhor está fazendo é injusto. O Senhor escolhe uns, então, e não escolhe outros, isso é injusto. Quem é você, cara pálida, para discutir com Deus? Verso 21. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Veja, a questão da escolha de uns em detrimento de outros, metaforizada agora pela alegoria do oleiro com o mesmo barro. Do mesmo barro, esse do mesmo barro aqui significa a mesma humanidade, as mesmas pessoas condenadas. Deus tira um pedaço para fazer um vaso de honra, abrigar o vinho, fazer um vaso de honra para abrigar a comida, o pão, e outro para a desonra, do mesmo barro. Ou seja, ele pode fazer com o outro pedaço de barro, do mesmo barro condenado, ele pode fazer varros para a desonra, ele pode construir pinicos para receber as fezes de seres humanos perdidos e condenados. Veja, eu estou simplesmente trazendo à baila o sentido mais crasso daquilo que Paulo quer dizer. Mais crasso. Paulo está deixando claro que Deus, do mesmo barro, da mesma massa de barro, mesma massa de gente condenada, ele escolhe uns para ser vaso de honra e outros para vasos de desonra. Deus tem essa prerrogativa. Ninguém mais. Por que mesmo? Porque todos estávamos, mesmo barro, condenados. Não merecíamos misericórdia. Não merecíamos graça. Deus não era obrigado a manifestar graça a todos. O que Paulo está deixando claro aqui em Romanos é justamente isso. Aquilo que negam adventistas do sétimo dia, arminianos de um modo geral, pelagianos de um modo geral. 22. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Veja, Deus quer... Não, perdão, verso 22, eu li o verso 23, vamos voltar, é o verso 22. Verso 22 diz assim: que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição? Veja, Deus quer dar a conhecer, Deus quer mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder em quem? Vasos de ira preparados para a destruição. A mesma massa de barro condenada, tem uns que Deus preparou para a destruição. E ele quer e vai mostrar a sua ira sobre esses. E dar a conhecer o seu poder, como ele fez com Faraó.
Ele vai fazer isso, porque ele pode. Só Deus pode fazer isso. Ele quer dar a conhecer a sua ira. Veja, Deus quer manifestar a sua ira sobre uns que são vasos de ira preparados para a destruição. Não há oportunidade de salvação para esses. 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Assim como ele quer manifestar a sua ira sobre os vasos de ira preparados para a destruição, ele quer manifestar as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. O que seria glória senão salvação? Então, aquilo que adventistas, que arminianos de um modo geral, pelagianos, semi-arminianos, semi-pelagianos, eles afirmam, é justamente o contrário do que a palavra diz. O contrário! É justamente o oposto. Aí vão dizer que isso aqui é entendimento calvinista. Não é Bíblia, não, é calvinista. Verso 24. Esses vasos somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também dizem Oséias. Verso 25. Chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada, e no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Veja, Deus não vai salvar toda a humanidade. Ele vai salvar um povo que ele escolheu de antemão. Deus não dá oportunidade de salvação a todos, porque todos estavam condenados, não merecem oportunidade nenhuma. Merecem justiça retributiva de Deus, mas, como Deus é misericordioso e compassivo, ele escolheu aplicar a sua misericórdia e compaixão sobre uns e não sobre outros. Por isso é que Paulo está falando aqui que o chamado, Deus faz tanto para judeus, filhos da promessa, quanto para gentios, também filhos da promessa. Não toda a humanidade, mas um povo. Pronto, está dito aqui, está claro aqui. Aí olha o verso 27. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Romanos 9, 27. Quer dizer que Romanos 9 não está falando de salvação? É isso? É isso mesmo? Romanos 9 não está falando de salvação? Vocês conseguem ver isso aqui? Claro que não, o texto está falando justamente sobre isso. Dentre o povo eleito de Israel, Deus vai chamar os filhos da promessa. Israelitas, filhos de Abraão, e os gentios também. Para quê? Para que os dois juntos formem um povo. Somente um povo. Aí aquele pastor com quem eu debati sábado disse que Deus, quando ele fala de eleição aqui, ele fala da igreja, mas que Deus vai salvar outras nações não eleitas. Então, nós iremos governar sobre essas outras nações, supostas outras nações que também serão salvas fora da eleição. Então, quer dizer que Deus salva nações, de modo coletivo. Eu queria saber onde é que isso está na Bíblia. Onde? O texto de Romanos 9 deixa claro que não há essa possibilidade de salvação coletiva. Deus salvando nações para que nós sejamos reino e sacerdotes sobre essas nações, para se cumprir a promessa de Apocalipse. Eu faço questão de ler aqui agora para vocês. Eu já estou encerrando, tá? Leram no debate. Leram no debate. Deixa eu ver aqui se eu acho o texto. Que eles dizem que nós vamos reinar sobre as nações. Acho que é Tiatira. Conheço sobre os... Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja, autoridade sobre as nações, para servir de reino e sacerdócio sobre elas? Não. Não. Olha, outras nações
e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Quer dizer que o povo eleito vai reduzir a cacos de barro essas outras nações, porque as governará com cetro de ferro. Veja, isso aqui pode ser lido e interpretado de forma literal, como faz aquele pastor? Aquele pastor que interpreta textos condicionais e simbólicos, direcionados a Israel literal, como se fossem textos literais. Por exemplo, a profecia de Zacarias, capítulo 14, ao ponto de dizer que os cristãos salvos, durante uma vez por ano, eles irão a Jerusalém, como um Hajj cristão, uma espécie de Hajj cristão, é um termo usado pelos muçulmanos, né? Para aquela peregrinação que todo muçulmano deve fazer pelo menos uma vez a Meca, né? Então quer dizer que vai haver um Hajj cristão também, segundo a ideia desse pastor, completamente heterodoxo, e que interpreta passagens simbólicas como essa, tipológicas e simbólicas como passagens literais. E se for literal mesmo, essas nações terão que ser espedaçadas e ficarem como cacos de barro. E aí, o que você me diz, pastorzão? Você que é todo inteligentão, todo versado em literatura patrística, pais da igreja? Eu estou lá interessado no que pai da igreja vai dizer? Eu estou interessado no que a palavra de Deus está dizendo. Pronto, acabou. Ela é a minha autoridade. Voltando a Romanos, capítulo 9, para encerrar o vídeo. O remanescente é que será salvo, né? 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Salvando só Israel? Não. De Israel ele salva um povo eleito. E fora de Israel ele salva também um povo eleito, povo escolhido. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Olha, se Deus deixasse as coisas como são, não haveria descendência de Deus na terra, não haveria remanescente de Deus na terra, não fosse o que? A eleição. Porque é isso que ele diz aqui no capítulo 11, versos 5 e 6. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Qual é o critério para que possa existir um remanescente de Deus na terra? A eleição da graça de Deus. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. 7. Que diremos então? Que Israel buscava e isso não alcançou. Mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Por que foram endurecidos? Porque Deus tem um propósito de mostrar sobre esses endurecidos a sua ira, o seu poder. Pronto. É você que vai discutir com Deus? Não, isso é injusto, se fosse mesmo. Então vai discutir com ele. Porque isso é palavra de Deus. Se Deus não deixasse descendência aqui na terra, ninguém seria salvo. É isso que Paulo está tentando dizer. Verso 30. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. A justificação que decorre da fé, não pelo fato de praticar obras, e não pelo fato de estar geneticamente ligado a Israel, a ser um israelita. E tem muita gente querendo ser judeu hoje em dia. E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Quem é essa pedra de tropeço e rocha de ofensa? Colocada no caminho aqui dos descrentes, que buscam se salvar por obras e não pela fé. Quem é esse? Essa pedra de tropeço e rocha de ofensa. Eu vou mostrar para vocês quem é. Se vocês abrirem comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 2, naquele episódio da apresentação do menino Jesus, ali no templo, José e Maria apresentam o menino ali, diante de Simeão, um homem justo, um profeta. Lucas 2, versos 33, 34. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Presta atenção no que Simeão disse.
Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Isso não se cumpre hoje em dia? Esse menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos. Para uns, ou para muitos, Jesus é o quê? Pedra de tropeço, rocha de ofensa. Para outros, não, ele é a elevação. Então veja, não tem esse negócio de salvação para todos. Se Deus não der a oportunidade de salvação a todos, ele é injusto. Isso é conversa, isso é potoca de quem não conhece evangelho. Sabe tudo, pode saber tudo da Bíblia, menos o que é evangelho. É o caso daquele pastor com quem debati sábado passado. Sabe tudo da Bíblia, sabe muita coisa, tem muito conhecimento, mas de evangelho não sabe nada, inocente. Não sabe nada. Bom, estão aí os fundamentos pelos quais Deus escolhe uns, porque Ele pode fazer isso, Ele é Deus, soberano, e só Ele possui livre-arbítrio, e não escolhe outros para a salvação. Está aí. Eu apresentei os fundamentos. Todos estávamos condenados. Deus não era obrigado a salvar ninguém. No entanto, vai salvar muitos. Vai salvar um povo, não toda a população da terra, porque Ele não dá a oportunidade de salvação a toda a população da terra. Ele endurece a muitos. Ele não aplica a misericórdia a muitos. Muitos são considerados por ele como vasos de ira preparados para a destruição. Pronto e acabou. Para muitos, Jesus é pedra de tropeço e rocha de ofensa. Pronto e acabou. Jesus foi destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos. Pronto e acabou. É você que vai discutir contra a palavra de Deus simplesmente porque ela ofende a sua orientação teológica, a qual você pertence? É isso que você vai fazer? Decida-se você. Decida-se. Ou a palavra de Deus é autoridade na sua vida ou não é. Ou é a igreja a qual você pertence. Ou é o pastor que você segue. Muito cuidado com isso. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Amém.